Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis e nós vamos resolver agora mais algumas questões da banca CESP, especificamente sobre operações com números reais. Vamos à nossa primeira questão da aula de hoje. Uma companhia aérea fixou rodízio entre duas cidades para seus comissários de bordo de um determinado voo diário. A escala estabelece que o comissário A trabalhe nesse voo a cada 8 dias, o comissário B a cada 10 dias e o comissário C a cada 12 dias. Nesse caso, se os três tiverem trabalhado juntos no voo do dia de hoje, então a próxima vez que eles trabalharão novamente juntos nesse voo ocorrerá daqui a... Muito bem. Então a questão diz o seguinte para nós. Olha, nós temos 3 comissários, vamos marcar aqui. O comissário A, ele trabalha a cada 8 dias, vamos marcar assim, a cada 8 dias. O comissário B, ele trabalha a cada 10 dias. E o comissário C trabalha a cada 12 dias. Então, o que está acontecendo? Eles trabalham em intervalos de dias diferentes. Muito bem. Quando o problema fala que o comissário A trabalha 8 dias, a cada 8 dias, na verdade, ele está dizendo assim para nós, olha, o comissário A, ele trabalha em números que são múltiplos de 8. Quando ele fala no comissário B e no comissário C, o comissário B trabalhar a cada 10 dias significa que ele trabalha em múltiplos de 10. E o comissário C em múltiplos de 12. Muito bem. A partir do momento onde ele explicita a vontade de calcular quando que eles vão trabalhar juntos novamente, certo? Porque hoje eles estão trabalhando juntos. O problema pede, daqui a quanto tempo eles vão voltar a se encontrar? Então, fazendo uma ligação com coisas da matemática básica, a gente percebe o seguinte, eu quero encontrar um número que seja bom para o 8, bom para o 10, bom para o 12. Em outras palavras, eu quero encontrar um múltiplo comum aos dois. É a famosa sigla MMC, mínimo múltiplo comum. E como é que a gente calcula mesmo o mínimo múltiplo comum? Vamos lá. Você coloca o número 8 aqui, ao lado dele você coloca o 10, ao lado dele você coloca o 12. E nós vamos fazer um processo de fatoração. É um processo de fatoração simultânea, que a gente chama, né? Então, dividido por 2, isso aqui vai dar 4, 5, 6. Dividido por 2 novamente, isso aqui vai dar 2, 5, 3. Ainda dá para dividir por 2, isso aqui vai dar 1, 5, 3. Agora não dá mais para dividir por 2, então você divide por 3. Então nós vamos encontrar aqui 1, 5, 1. Agora divide por 5, dá 1, 1 e 1. Para você poder tirar o mínimo múltiplo comum, agora você multiplica esses fatores entre si. Então você faz a multiplicação desses fatores. E ao efetuar a multiplicação, você vai encontrar o número 120. É muito comum o aluno ter dúvida em qual o significado desse número. É só você pensar o seguinte. Se aqui em cima você está calculando dias, porque você está falando em 8 dias, 10 dias, 12 dias, então o resultado será também em dias. Isso significa que eles vão se encontrar novamente a cada 120 dias.
Eles vão se encontrar novamente a cada 120 dias. Portanto, essa questão tem como resposta a alternativa letra C. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Em uma escola do município X, há, no 7º ano, 40 estudantes matriculados no turno matutino, 35 no turno vespertino e 30 no turno noturno. Com base nessa informação, julgue o item seguinte. Menos de 1/3 dos estudantes do 7º ano dessa escola estudam no turno noturno. Bom, então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui a minha turma do 7º ano. Essa turma do 7º ano, ela é dividida em 3 períodos. Nós temos o período matutino, nós temos o período vespertino e nós temos o período noturno. Muito bem. O matutino tem um grupo de 40 estudantes. O vespertino, um pouco menos, 35. E o período noturno é o que menos tem, 30 alunos. Ora, se nós fizermos um somatório desses valores, eu estarei calculando, esse aqui é o símbolo de somatório. O somatório desses valores vai me dar o número 105. Esse número 105 é o total de alunos. Total esse registrado na turma do 7º ano. Muito bem. Como ele está falando especificamente no turno da noite, e ele fala que menos de 1/3 dos estudantes, ora, se ele está falando em menos de 1/3, vamos calcular quanto que é 1/3 desse valor. Então eu quero calcular 1/3 de 105. Ora, você sabe que em matemática esse 1/3 significa vezes. Então é 1/3 vezes 105. Isso vai dar o equivalente a 105 dividido por 3. Ou seja, 35 alunos. Então, 1/3 de 105 representa 35 alunos. A turma da noite tem apenas 30 alunos. Portanto, a afirmação que ele fez está correta. Menos do que 35 alunos estudam no turno noturno. Portanto, essa afirmação ela está correta. Vamos para a nossa próxima questão. Julgue os itens relativos aos sistemas numéricos e sistema legal de medidas. Se A vale 1,23, 23, 23, se B vale 0,43, 43, 43, então A mais B é igual a 165 sobre 99. Senhores, quando a gente representa um número nessa forma, 1,23, 23, 23, e ele coloca reticências, ele está dizendo que você está diante de um número infinito, porém repetitivo. Então você está diante de uma dízima periódica. As dízimas periódicas, todas elas, podem ser transformadas em uma fração. Então eu posso pegar, por exemplo, essa dízima periódica, 1, 23, 23, 23, e transformar numa fração. Ou seja, encontrar a fração que forma a dízima. Essa fração recebe o nome de geratriz. E como é que a gente faz isso? É muito simples. Você vai fazer assim, ó. Esse número repetitivo aqui, ele é o meu período. Tanto é verdade que essa dízima periódica, ela poderia facilmente ser representada assim, ó. A igual a 1,23 com a barrinha em cima. Essa barrinha que vai em cima chama-se período. É o valor repetitivo. Período. É o valor repetitivo. Esse período, por ser 23, ele é dotado de 2 casas. Essas 2 casas que representam o nosso período,
eu vou representá-las aqui embaixo da fração. De que maneira? Como eu tenho 2 algarismos aqui no período, 2 casas, eu vou colocar 2 algarismos 9 aqui embaixo. Cada 9 se refere a uma casa. Como são 2 casas, eu coloco 99. Se o período fosse de uma única casa, eu colocaria apenas um 9. Muito bem. Na parte de cima, nós vamos fazer assim, ó. Muita atenção agora. Você começa pegando toda essa parte aqui, ó. A parte inteira e o período. Então você vai escrever aqui, ó, a parte inteira e o período. 123. E desse todo, você vai descontar a parte inteira. Em outras palavras, você vai descontar aquilo que não faz parte do período, que é o algarismo 1. Ora, 123 menos 1 representa 122. Então, 122 dividido por 99 é a fração que forma essa dízima periódica. Vamos agora fazer a mesma coisa para a letrinha B. Vamos fazer agora de forma mais rápida. A letra B é 0,43, 43, 43. Então a letra B eu represento assim, ó, 43 com uma barrinha em cima. Essa barrinha, repito, significa que o meu valor repetitivo é a dezena 43. Muito bem. Eu quero saber qual é a fração que forma essa dízima. Então eu paro e penso assim, ó. O meu período aqui é 43. 43 é um número dotado de 2 casas. Cada casa vai simbolizar um 9. Então eu coloco o 9 aqui e o 9 aqui. Muito bem. Agora vamos pegar a parte de cima. Você pega tudo, que é o 0,43, desconta 0, porque eu sempre desconto o algarismo que vem antes. Então é claro que 0,43 é a mesma coisa que 43. 43 menos 0 é 43. E a parte de baixo fica 99. Perfeito? Ora, como o autor da questão está pedindo que eu some A com B, então eu vou pegar 122 sobre 99 e somar com 43 sobre 99. Isso vai me dar 165 sobre 99, que foi exatamente o que ele afirmou. Então, nós estamos diante de uma afirmação correta. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Na secretaria de um órgão público, as páginas dos processos para serem digitalizadas são separadas e distribuídas entre 7 servidores, 4 recém-contratados e 3 servidores antigos. Julgue os itens a seguir a respeito dessa situação. Considere que com a aquisição de novos equipamentos, o tempo para digitalizar uma página, que era de 22 segundos, ó, uma informação muito importante, o tempo inicial era de 22 segundos, passou a ser 22 menos 22 vezes P segundos, em que P corresponde à dízima periódica 0,27, 27, 27, 27. Nessa situação, com os novos equipamentos, a digitalização de uma página passou a ser feita em 16 segundos. Então, mais uma vez, o CESP traz uma questão onde o candidato vai ter que trabalhar com a chamada dízima periódica. Então, relembrando a questão anterior, né? Vamos lá. Relembrando a questão anterior. Nós temos o seguinte número: 0,27, 27, 27 reticências. O elemento repetitivo aqui é o 27. Então, eu represento ele por 0,27. Como ele é o elemento repetitivo, eu coloco a barrinha em cima dele. Muito bem. Então, agora nós vamos transformar isso aqui numa fração. Então, agora nós podemos fazer isso aqui de uma forma mais rápida. Como 27 tem 2 casas,
aqui embaixo, no denominador, eu vou colocar 2 algarismos 9. E a parte de cima, a gente faz aquilo, né? Pega o 0,27, desconta o que vem antes, que é o 0. Então isso aqui vai dar 27 sobre 99. Você deve estar se perguntando, pô, Sérgio, tem que escrever 0,27 menos 0? Claro que não. É que eu estou mostrando para você que se fosse um número diferente de 0 aqui, tipo 2, você faria 227 menos 2. Se fosse 3, você faria 327 menos 3. Muito bem. Acontece que tanto o 27 quanto o 99 dá para dividir por 9. Então essa fração aqui vai virar 3 onzeavos. 3 onzeavos, segundo o texto, é o valor da letrinha P. Então agora eu vou calcular o tempo final de digitação. Seria 22 menos 22 vezes o valor de P, que segundo os nossos cálculos é 3 onzeavos. Perfeito? Ora, eu posso simplificar 22 com 11, dá 2. Portanto, o tempo final passou a ser 22 menos 2 vezes 3, 6. Em outras palavras, são 16 segundos. Foi essa afirmação que ele disse. A digitalização de uma página passou a ser feita em 16 segundos. Portanto, nós estamos diante de uma afirmação correta. Tá? Então é muito importante você saber transformar dízima periódica em fração. Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Julgue os seguintes itens relativos a sistemas numéricos e sistemas legais ou legal de medidas. A soma dessas frações é inferior a 1. Bom, esse problema tem duas maneiras de se fazer. Eu posso fazê-lo utilizando a teoria da progressão geométrica, mas posso também fazer pelo raciocínio mais básico, mais elementar que tem. Se ele está pedindo que eu some as frações, vamos lá. 1 mais 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo mais 1 16avos mais 1 32avos mais 1 64avos. Para quem tem um conhecimento um pouquinho maior na matemática, sabe que nós estamos trabalhando aqui com uma soma de termos formando uma progressão geométrica. E existe uma fórmula que permite você calcular a soma da PG. Mas eu não vou fazer por esse caminho. Eu vou fazer pelo caminho tradicional, pelo caminho de você somar as frações. Ora, como os denominadores são todos diferentes, inclusive embaixo desse 1 aqui, nós temos também o 1, então eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre eles, que é o próprio 64. Porque o 64 divide o 1, divide o 2, o 4, o 8, o 16 e o 32. Ah, Sérgio, eu não lembro como é que se faz isso. Faz o processo de fatoração. É o mesmo exemplo que eu fiz na questão número 1, na primeira questão dessa aula de hoje. Fatora os números, que você vai ver que o mínimo vai ser o próprio 64. Aí você vai fazer o seguinte. Agora aqui é uma rotina sempre igual, tá? Você vai dividir pelo de baixo. Você vai dividir pelo de baixo e o resultado você vai multiplicar pelo de cima. Então, 64 por 1 dá 64, vezes 1 vale 64. 64 por 2 dá 32. 64 por 4 vai dar 16. Você já está percebendo que está dando sempre a metade. 64 por 8 dá 8. 64 por 16 dá 4. 64 por 32 dá 2. E 64 por 64 dá 1. Então, agora somando os valores, eu vou ter
Embaixo continuo com o meu 64. Em cima nós vamos ter o seguinte, olha só que legal. 64 com 16 dá 80. 32 com 8 dá 40. Então eu tenho 120 com mais 7. Então eu tenho 127. Aí você fala o seguinte, pô Sérgio, eu vou ter que dividir 127 por 2? Claro que não. Olha só, o dobro de 64 seria 128. Então, se aqui fosse 128, a conta daria exatamente 2. Como aqui é menos do que 128, essa conta vai dar inferior a 2. E foi exatamente isso que ele afirmou, que nós estamos diante de uma soma inferior a 2. Portanto, essa alternativa está correta. Perfeito? Se fosse exatamente 128, você colocaria 128 por 64, daria exatamente 2. Mas como é 127, um pouco menor que 128, o resultado vai dar um pouquinho menos do que 2. Vai dar 1,9 e uns quebradinhos aí. Ok? Então, essa afirmação também está correta. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Caso você realmente tenha gostado, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, faça um comentário, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.